graça do Senhor Jesus, amém? Eita, meu Deus do céu, já quero saudar os irmãos com a paz, a graça do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus? Motivo de se alegrar, irmãos, amém? Motivo de se alegrar na presença do Senhor. Tem as lutas, tem as guerras, tem as pelejas, mas quando você vem para cá, deixa ele aí, deixa a preocupação, deixa as tempestades da vida, as lutas lá no canto e entra para adorar o teu Deus. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma palavra aos nossos corações, amém? Hoje é a quinta sexta-feira da campanha essa que eu acredito que o Senhor Ele tem ministrado, falado aos corações da igreja. Glória a Deus. Minha esposa não pôde me acompanhar nesta noite, porque ela ficou na igreja. Eu acredito que aqui os irmãos sabem que nós estamos à frente de uma obra, e a minha esposa ficou ensaiando com as senhoras, amém? Faz a obra lá e a gente faz a obra daqui, e Deus faz em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Abra comigo no livro de Jó, capítulo de número 42, versículo de número 10. Em nome de Jesus. Você que encontrou, que já estava na agulha do texto, se puder ficar de pé por reverência e sinal, em nome de Jesus. Se você perceber que o seu irmão está com dificuldade, ajude ele, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. O texto sagrado diz assim: e o Senhor restituiu o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a todo quanto dantes possuía. Amém, irmãos? Amém. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor restituiu, em outra tradução, o cativeiro de Jó. Irmãos, faça uma leitura comigo breve, o versículo de número 5, por favor, que diz assim, ó: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Tome teu assento aplaudindo Jesus. E eu vou fazer uma oração breve. Senhor, meu Deus e meu Pai, não invalidando, meu Deus, a oração que foi feita aqui, meu Deus, em intercessão pela minha vida. Mas como de costume, Jesus, eu oro te pedindo a tua graça. Eu oro, meu Deus e meu Pai, te suplicando a tua misericórdia, meu Deus. Ah, Jesus, eu nunca tive tão dependente, meu Deus, do teu Espírito, Deus, como eu estou nessa noite. Eu me alegro, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor não desampara a tua igreja de forma vazia. Eu tenho a certeza e a convicção, meu Deus, que o Senhor tem algo a nos ensinar nessa noite. Pai, ser comigo, controla o meu eu, os meus sentimentos, e me ajuda, meu Deus, Pai, para que eu não venha ministrar, para que, Deus, eu não venha falar aquilo que está no meu coração, não, Deus, mas que venha sair aquilo que está no teu coração, porque tu conhece, meu Deus, Pai, a tua igreja, porque tu conhece, meu Deus, o coração do teu povo, sabe, meu Deus, Pai, o que estão precisando ouvir. Eu oro, meu Deus e meu Pai, e assim, em nome de Jesus, e o que crê, diz amém, graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, glória a Jesus. Pronto, perfeito. Eu acredito que a última vez que o pastor me chama é hoje, viu? Hoje eu estou misericórdia, né? Meu Deus do céu. Aleluia. Amém, irmãos? Irmãos, quando nós lemos esse texto do capítulo 42, versículo de número 10, aonde é o tema da campanha, na verdade, quando eu recebi
essa responsabilidade de ministrar dentro desse tema, a lógica que faz é que, no mínimo, eu preciso ler todo o livro de Jó. Mas é um livro que, quando você vai lendo desde o capítulo de número 1 até o último capítulo, que é o 42, você vai perceber, irmãos, que este homem passou uma luta terrível. E por que não dizer uma luta perversa? Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu não vejo, pelo menos eu não consigo ter essa sensibilidade de ver um homem mais provado do que Jó. Porque, meu irmão, o que esse camarada passou, eu acho que não existe mais homem para suportar o que este homem suportou. É tanto que tem pessoas que dizem que é uma lenda. Foi uma prova tão terrível que esse homem passou, que há pessoas que dizem que foi história. Mas nós, sem a ajuda da teologia, conseguimos provar pela Bíblia Sagrada que, na verdade, o que aconteceu com esse homem foi verdade. Tiago, no capítulo 5, versículo 11, ele vai dizer: tu tem visto a paciência de Jó? Então nós vamos perceber que o que Deus fez, aleluia, dentro da vida deste homem foi a pura verdade. Você pergunta, pregador, é possível tirar algumas lições da vida, da história desse homem? E eu afirmo que sim. Quando nós lemos o livro de Jó, louvado e bendito o nome do Senhor, nós percebemos no capítulo 1, versículo de número 6, o texto vai dizer assim: vieram os filhos de Deus na presença do Senhor, mas também veio entre eles quem? Satanás. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando o Senhor olha para o diabo, ele vai dizer: tu tem visto o meu servo Jó, homem temente, homem íntegro e que anda reto na minha presença. A primeira lição que eu aprendo aqui, pastor, é que Deus, aleluia, pelo poder da sua onisciência, ele conhece a vida do homem. O salmista Davi, no capítulo 139, ele diz que conhece, Davi vai dizer: o Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar, e aonde eu for, o Senhor vai estar lá. Perceba que o Senhor aqui, ele conhece a história de Jó. Graças a Deus, Jó, ele tem alguns adjetivos. Adjetivo esse que glorifica o nome do Senhor. Ele é um homem íntegro, ele é um homem reto e ele é um homem fiel. Louvado e bendito seja o Senhor. A pergunta que eu quero fazer e que não se essa noite é: como é que você tem se apresentado na presença desse Deus? Como é que você tem sido conhecido na presença do Senhor? Louvado e bendito seja Deus. Perceba que Deus vai chegar para o próprio diabo e vai dizer: tu tem visto o meu servo Jó, homem temente, homem íntegro e homem fiel. E eu jogo essa responsabilidade para você. Como é que você tem se destacado, aleluia, diante da presença do Senhor? Dentro da igreja é bênção, dentro da igreja é fácil ser conhecido. Eu coloco o paletó, eu coloco a gravata, as pessoas vão dizer: é um levita ou um pregador da palavra. Mas a pergunta que eu faço é: como é que você tem se conhecido, ter sido conhecido pelo Espírito de Deus, quando você está dentro da sua casa, quando você está entre quatro paredes com o telefone na mão? Aí sim eu quero ver como é que você tem sido conhecido, como é que você tem sido visto na presença desse Deus. Eu quero dizer que, dependendo da forma que você tem sido conhecido, além de um Deus que te conhece, que te vê, o diabo também está te vendo. Perceba que quando eu olho para o capítulo 1, aleluia, do livro de Jó, perceba que alguns pregadores, pastor, vai dizer que Deus provou Jó, e eu digo que não, e eu discordo totalmente com alguns pregadores. Você pergunta: pregador, por quê? Porque perceba que dentro da história de Jó, pastor, eu não vejo Deus provando Jó, pastora. Eu vejo Deus provando para Satanás que existe um homem íntegro, que existe um homem fiel, que existe um homem que é possível andar reto, andar em santidade, andar em obediência na presença de Deus.
Aleluia, Jesus. Olhamos para a Bíblia Sagrada e perceba que no versículo de número 5 do último capítulo, o texto vai dizer: pois com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Aí o 10 diz que o Senhor restituiu, que o Senhor restaurou. O verbo aqui é restituir. Perceba que o verbo é bitransitivo. Quem restitui? Restitui alguém, mas ele restitui alguém de alguma coisa. Então perceba que para Deus restituir, quer trazer de volta, significa dizer que já perdeu. E você conhece a história. Quando nós lemos o capítulo 1, nós percebemos que o diabo vai também chegar na presença de Deus e vai dizer: mas Senhor, Ele é fiel, porque tudo aquilo que o homem quer, deseja, Ele tem. Aí Deus vai dizer assim: pois vamos fazer o seguinte, toca, tira, e vamos ver se esse homem é fiel ou não. É assim que nós entendemos. E o texto vai dizer que o diabo agora começa a tocar. O diabo agora começa a mexer na vida de Jó. E nós percebemos, irmãos, que no capítulo de número 1, ainda, o texto vai dizer que a provação de Jó se inicia ali. A Bíblia diz que o diabo agora, ele tem autonomia para mexer, para tocar na vida de Jó. E ele começa agora a mexer nos bens materiais. Perceba que há um servo de Jó, e ele chega e diz assim, ó: veio um fogo do céu, matou todos os animais que tu tinha, e só escapou eu. Perceba que a autoridade foi entregue nas mãos do diabo, mas o fogo desce do... O diabo, meu, ele não tem nada. Tudo que o diabo ele faz, ele precisa da permissão, da vontade de Deus. Você que chegou aqui nessa noite, eu não conheço a sua vida. Você talvez está aqui nessa noite, e quem não está passando por uma guerra? E quem não está passando por uma batalha? E quem não está atravessando um deserto? Se você não está, dê graças a Deus. Mas se você está, eu quero já afirmar no nome de Jesus, que se você está sendo tocado em algum momento, em alguma área, seja ela financeira, seja ela na área da saúde, o diabo, ele não tem direito a nada. Que tudo que está acontecendo com a minha e a tua vida está acontecendo com uma vontade permissiva de Deus. O que vale destacar é como é que você tem se saído, é como é que você tem andado na presença de Deus, apesar das guerras, apesar das lutas, apesar das dificuldades. O problema é que quando nós estamos atravessando o deserto, o problema é que quando nós estamos atravessando em guerra, parece que a última pessoa que eu conto, parece que a última pessoa que eu espero contar, confiar, acreditar é Deus. Tem pessoas que nesse momento que já passou, vou falar, o momento eleitoral, está buscando Deus agora pela sua causa, mas primeiro foi falar com o vereador A, mas depois foi falar com o vereador B, foi falar com se não for Deus, se não for Deus, se não for Deus na tua vida, se não for Deus na tua casa, se não for Deus no teu trabalho, se não for Deus dentro da tua casa, não vai ser prefeito, não vai ser vereador, não vai ser médico, não vai ser advogado. Aleluia! Só existe um que manda no céu, só existe um que manda na terra. É Ele, é o autor, o consumador da nossa fé, Jesus o Nazareno, aquele que ainda te vê, te olha e te contempla. O texto
diz que enquanto Jó está conversando com um servo que acabou de dar uma notícia ruim, o texto diz assim, ó, enquanto Jó está conversando, chega outro. Vocês conseguem ter essa sensibilidade que foi uma pancada atrás da outra? É o texto que diz, não é teologia, Bíblia. Enquanto Jó está conversando com o servo, chega outro. Mas o que me chama a atenção é a última. Tem dia que parece que Deus, ele resolve nos provar. Tem dia que Deus parece que ele resolve nos provar. Mas ele só prova porque ele confia em você. Quando Deus chega para Satanás e diz, vai lá e toca, quando ele dá essa vontade permissiva, ele sabe que Jó tem essa capacidade, Jó tem essa fé, aleluia, para suportar, para aguentar aquilo que Deus permitiu o diabo tocar. Eu comentei com o pastor Josias há um tempo atrás, que eu estava no meu trabalho, e os irmãos já sabem que eu trabalho com venda, e eu não estava tentando vender, eu já tinha vendido. Falei isso, pastor? Mas, irmãos, parece que foi do nada. O que era improvável, o que era impossível, as 7 vendas caiu no mesmo dia. Era o telefone tocando e a pessoa dizendo, não quero mais não. Olha, fui no meio do caminho e comprei outro. Você não tem noção como ficou a minha alma. Por quê? Porque como pai de família, como cidadão, precisamos honrar os compromissos. Precisamos levar o leite para casa da menina. Irmãos, mas eu entrei dentro do banheiro e disse, Deus, não é normal. Deus, o que é que está acontecendo? Porque a primeira coisa que o diabo coloca na mente é, o que foi que tu fez? Aí você já começa a se examinar, meu Deus, o que foi que eu fiz? Jesus, estou bem direitinho, estou à frente de uma obra, tu sabe, meu Deus, e conhece a minha alma, tenho, meu Deus, pagado um preço consagrado, jejuado. Jesus, vou ficar tranquilo. Vou ficar tranquilo, Jesus. Por quê? Porque tu és o Deus da providência. Porque tu és o Deus que ainda faz. Aí eu falei com a minha esposa, coisa boa é ter esposa crente. Eu falei com a minha esposa, minha filha, pelo amor de Deus, como é que vamos pagar as contas? E ela diz, descansa, confia, acredita. Porque o nosso Deus é o Deus do improvável. Aí no último dia do mês, faltando 10 minutos para a loja fechar naquele mês, eu estou no altar. Se eu estiver mentindo, que o senhor me mate agora. A minha alma, só Deus sabia como estava. Mas faltando 10 minutos para fechar a loja, eu fiz uma venda que foi suficiente. Mas eu quero dizer para você que o meu Deus e o teu Deus é o Deus que provê. O meu Deus e o teu Deus é o Deus que te olha. O meu Deus e o teu Deus é o Deus que te vê, que te olha, que te contempla. A pergunta que eu faço é como você tem se saído diante da provação. Tu tem visto o meu servo fiel, temente e íntegro. Só que tem pessoas que faz as coisas e acha que Deus não está vendo, e acha que Deus não está olhando, e acha que Deus não está observando. O nosso Deus é um Deus que sabe de todas as coisas. O texto diz no capítulo 42, versículo 10, que é o tema, que o Senhor restituiu. Eu fui para o dicionário e eu fui pesquisar essa palavra restituir. Restituir é trazer de volta. Restituir é me entregar aquilo que um dia eu perdi. Mas no versículo 5 do capítulo 42, ele diz que com os meus olhos eu agora te vejo. Quando eu olho para esse texto, eu sou obrigado a passear dentro da Bíblia e me lembrar de um homem chamado Jairo.
Jairo, você que conhece e sabe a história, príncipe da sinagoga, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Jairo, ele tentou todos os seus recursos, Jairo, ele tentou todo o dinheiro que ele tinha, a amizade, a cultura, louvado e bendito seja Deus, mas perceba que tudo o que ele tentou, ele não conseguiu. Por quê? Aleluia, porque existe situação nas nossas vidas que não é o dinheiro, que não é a capacidade, não é a cultura, mas é Deus. Jairo agora vai tomar uma atitude. Qual é a atitude? De buscar Jesus. Mas perceba que aqui, aí você vai perceber que eu continuo dentro do texto. Jairo, ele vai em busca de Jesus, mas ele não conhece pelos olhos, ele conhece pelo ouvir falar. Pelo ouvir falar que aonde ele anda ele cura, pelo ouvir falar que aonde ele anda tem milagre, pelo ouvir falar que aonde ele está tem milagre, tem providência, tem sinal, tem resposta de Deus. Então Jairo agora ele toma essa atitude. O texto diz que Jairo, quando ele vê Jesus, ele se prostra. Aleluia. E quando ele se prostra, ele diz: mestre, eu te peço, eu te suplico que vá comigo até a minha casa e coloque as tuas mãos sobre a minha filha. Por quê? Porque ela está à beira à morte. Louvado e bendito seja Deus. Perceba que Jairo aqui, ele ainda está na mesma situação de Jó. Ele não conhece pelo ver, ele conhece pelo ouvir. Pelo ouvir falar. Aleluia. Então Jesus agora sai pelo caminho. Aleluia. Louvado e bendito seja Deus, no objetivo de fazer aquilo que o coração de Jairo suplicava, sangrava, que era o quê? A cura da filha. Mas perceba que no mesmo decorrer no caminho, a Bíblia diz também que há uma mulher que ela tinha uma doença, aleluia, chamada fluxo de sangue, que já padecia há mais de 12 anos. Essa mulher vai fazer uma declaração, qual? Se eu mesmo tocar na orla das suas vestes, eu serei. Então quando aquela mulher sai, aleluia, em busca de Jesus, e que ela toca na orla das vestes de Jesus, que ela recebe agora a cura, perceba que Jairo tem um objetivo. Qual o objetivo? É que Jesus vá aonde? Em casa, curar a filha, sim ou não? Mas só que no meio do caminho vai acontecer algo que vai, teoricamente, falar na mente de Jairo, atrapalhar Jairo. Atrapalhar aquilo que já estava no coração dele. Por quê? Porque Jesus, quando a mulher toca na veste, Jesus vai dizer: eu sinto que alguém me tocou. Os discípulos vão dizer: mas Senhor, a multidão te aperta. Jesus, ele vai dizer: mas eu percebo que de mim saiu virtude de poder. Jairo está vendo tudo, Jairo está contemplando tudo. Então perceba que Jairo agora vai contemplar com os próprios olhos, aleluia, o milagre de Jesus. Jairo, quando ele sai da casa, ele conhece Jesus mas agora ele está vendo com os próprios olhos que a atitude que ele tomou foi a atitude certa, foi a atitude correta. Jairo conhecia pelo ouvir, mas agora está conhecendo pelo ver, que aleluia, a atitude que ele toma em busca de Jesus foi uma atitude certa e correta. Você que hoje está aqui nessa noite, aleluia, que está seguindo essa campanha bem direitinho, não falta um culto, não falta uma campanha, a certeza que eu tenho é: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele vai fazer na tua vida, ele vai te entregar na tua vida, aleluia, porque você saiu da sua casa, mas saiu com uma certeza e saiu com uma convicção. O problema que muitas vezes às vezes acontece na vida do A, às vezes acontece na vida do B. Calma, você está no processo do ouvir, mas quando Jesus fizer algo na vida do teu irmão, aleluia, você tem que se alegrar. Por quê? Porque até nisso Jesus trabalha na minha vida, porque até nisso Jesus trabalha, aleluia, na minha vida. Por quê? Porque é fácil eu me alegrar, é fácil, aleluia, eu adorar quando Jesus faz na minha vida. O texto do capítulo 42
diz que o Senhor vai restituir Jó enquanto ele intercedia pelos amigos. A pergunta que eu faço é: como você tem se saído, como você tem se comportado quando Deus faz na vida do A, quando Deus faz na vida do B e ainda não fez na tua? Se não fez na tua, eu tenho pelo menos 3 respostas: é um sim de Deus, é um não de Deus, ou espera mais um pouco. Não espera mais um pouco. Eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo que para tudo acontecer tem um propósito. Para tudo acontecer, Deus tem algo a fazer nas nossas vidas. Eu tenho 12 minutos para ler a mensagem. Só que quando Deus está nos ensinando algo, muitas das vezes tem um fator chamado tempo. Só que esse tempo de Deus dói. Só que esse tempo de Deus machuca. Perceba que Jó, no capítulo 30, versículo 26, e eu vou ler rápido 10. O texto diz assim no versículo 26: todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. As pessoas falam de um Jesus pra gente, prega de um Jesus pra gente, só que ela fala de um Jesus que salva, que transforma, que cura e que liberta. Perceba que no evangelismo ninguém chega para você no momento que está evangelizando e pregando, fala de luta, fala de tempestade e fala de guerra. Quando a gente chega e entra na igreja, sabe aquele amor, sabe aquela chama. Eu lembro que quando eu, assim que me converti, eu ia de manhã para a igreja, ia de manhã para a obra, eu nem almoçava, passava o dia todinho, chegava em casa, a mãe dizia assim: vai morar com o pastor, porque não dá para explicar, é um amor, é uma graça, é uma convicção. O problema é que no decorrer desse evangelho, tem as lutas, tem a perseguição, tem guerra, tem peleja, e dentro disso tem um fator chamado tempo, e dentro desse tempo, há momento que dá a vontade, sabe, de entrar dentro de um matagal desse e só chorar. E só gritar, pastor. Há momento que você quer entrar dentro do seu quarto, dobrar o seu joelho e só chorar. E a pergunta que não quer calar é: Deus, por quê? Deus, por quê? Não perdo uma campanha, lado a lado com o meu pastor, eu dizimo, eu oferto. E por que esse tempo? A mulher de Jó vai chegar para Jó e dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó vai dizer: mulher, tu és louca. Jó foi provado, sim ou não? Mas ele permanece na fidelidade. Porque no decorrer da decadência, que eu chamo isso de decadência, que enquanto vinha um servo, falava e dava uma pancada, dava uma situação, e dizia outra, a última me chamou a atenção, pastor, que só vai saber o que Jó passou aqui quem é pai e quem é mãe. A última, chega o servo e diz assim: os teus filhos estavam na casa do teu primogênito e veio um vento, não sei de onde, não dá para explicar, tocou nos 4 cantos da casa e agora todos os teus filhos morreram. O texto diz que Jó de imediato rasga, e quando ele rasga as vestes, a Bíblia diz que ele se prostra. Quando ele se prostra para adorar. E na mesma forma que ele está adorando, ele diz: nu eu vim, e nu eu vou voltar. Mas bendito seja o Senhor. Eu não sei a luta que você tem passado, eu não sei qual é a guerra que você tem passado, mas o que eu quero deixar debaixo da unção, aleluia, de Deus nessa noite: aguenta firme, fica firme, continua adorando, continua buscando esse Deus, porque a certeza que eu tenho é que a restituição de Deus, ela vai chegar na tua casa, é que a restituição de Deus, ela vai chegar na tua vida. Levanta a mão quem acredita, levanta a mão quem acredita nessa palavra. Eu quero profetizar a restituição de Deus na tua casa. Eu quero profetizar a restituição de Deus na tua vida. Só no mesmo dia
ele fez o velório de 10 caixões. Os irmãos sabem que recentemente eu sepultei meu pai. E quando eu estava do lado do caixão do meu pai, você não acha que eu não perguntei? Me chamaram para pregar numa vigília dias depois. E lá foi testemunhado. Pessoas testemunharam. Deus me curou do câncer. Deus fez isso. E você não acha que naquele momento que eu estava na beira do caixão, eu disse: Deus, por quê? 13 anos de evangelho orando, 13 anos pedindo, 13 anos clamando, mas no mesmo momento que eu fiz essa pergunta a Deus, Deus fez uma reflexão na minha alma. Olhamos para todos os textos de Jesus. Vai, que a tua fé te... Vai, que a tua fé te... Mas perceba que eles estavam esperando o quê? A cura. Quando eu faço essa pergunta diante de Deus, do lado de um caixão, Deus ministrou no meu coração: vai, porque a tua fé te salvou. Não foi curado na carne, não foi curado no osso, mas hoje dorme com Jesus. O que eu quero declarar é: você tem orado, tem pedido, tem clamado, aleluia. A certeza que eu tenho é: há uma promessa na tua casa, há uma promessa na tua família. Jesus vai salvar, Jesus vai salvar, Jesus vai salvar. E quando chegar a salvação, tenha discernimento, tenha maturidade da forma que ele vai salvar. O importante é salvar. Jó está diante de 10 caixões. O texto diz, no decorrer de toda a história, que Jó, ele se acordava pela madrugada para fazer sacrifícios. Se Jó tinha 10 filhos, Jó fazia na mesma madrugada quantos sacrifícios? 10. E o sacrifício naquela época, irmãos, não era o sacrifício de hoje em dia, não. Porque o sacrifício de hoje em dia é você vencer o sono. Deus até acorda a gente pela madrugada. Aí começa aquela guerra entre a carne e entre o espírito. Meu Deus, e levanta, não levanta, e aquela coisa toda. Mas Jó, ele sacrificava pelos 10 filhos. É pegar um animal, abrir, pegar a gordura. Pelos 10 filhos. E sabe o que foi que aconteceu? No mesmo dia, ele estava velando os 10 filhos. Qual é a lógica? Se eu estou sacrificando em prol de Deus salvar a minha casa, em prol de Deus restaurar a minha família, e agora no mesmo dia eu estou velando os 10. Meu Deus! Por isso que no versículo 26 do capítulo 30 ele diz: eu esperei a luz, mas me veio a escuridão. Eu fui para o interior semana passada, pastor. E crente, o crente que tem chamado, aonde ele for, não tem para onde correr. Eu fui para o interior, me chamaram para fazer uma pesca, mas de pesca eu não entendo nada. Mas me chamaram e eu fui lá me aventurar. Só que, enfim, quando eu estava indo embora, eu digo: oh, Jesus, que descanso maravilhoso. Alguém liga para o irmão que me levou e diz: traz o pastor para cá. Olha, pastor, traz o pastor para cá para orar pela essa mulher. Meu Deus! E quando eu cheguei lá, magra, mulher depressiva. Por quê? Porque no mesmo dia que a filha dela foi dar à luz, que ela esperava a filha trazer a neta, foi 2 caixão. Meu Deus! Na mesma pancada, na mesma situada. Está hoje caída dentro de uma rede e magra. Aí eu lembrei de Jó: eu esperei a luz, mas me veio a escuridão. Meu Deus! Há momentos nas nossas vidas, sabe? A gente anda na presença desse Deus e a gente espera o quê? Bênção. Espera o quê? Milagre. Espera o quê? Poder de Deus. Mas dentro desse milagre, mas dentro desse poder de Deus, vem as provações, vem as lutas, vem as guerras. Mas o que nos ensina aqui nessa noite é que diante de toda essa luta, é que diante de toda essa guerra, Jó, ele conseguiu adorar. Jó, ele conseguiu adorar. A
A pergunta que eu faço é, e a pergunta que não quer calar: como é que você tem feito diante de Deus, diante das lutas, diante das guerras, diante das tempestades? Tem adorado ou tem murmurado? Tem adorado ou tem reclamado? Tem adorado, aleluia, ou tem feito aquilo que é desagradável aos olhos de Deus? Meu Deus. O versículo de número 10, que é o tema: e o Senhor restituiu o cativeiro de Jó, Aleluia. quando orava pelos seus amigos. Quando orava pelos seus amigos. Será que você tem capacidade, diante da luta que você está passando, de ajudar alguém? Será que diante da luta que você tem passado, você tem a capacidade de estender a mão a alguém? Meu Deus. Existem pessoas que estão ao nosso redor, e tudo que muitas vezes ela precisa é de uma palavra. O problema é que nós, igreja, muitas vezes passamos pelo homossexual, passamos por alguém que ainda não conhece Deus, e falta a sensibilidade de eu interceder por essa pessoa. Interceder aqui no texto não é só eu orar por ele. O interceder aqui é eu ajudar ele, é eu fazer algo por ele. O capítulo de número 3 do livro de Atos dos Apóstolos, o texto vai falar uma história, eu já vou concluir. Perceba que eu vou ficar dentro do mesmo tema. Que quando o Senhor, quando na verdade quando Pedro e João, ele está diante do paralítico, ele vai lançar uma palavra, sim ou não? Ele diz assim, ó: levanta e anda. E o que foi que aconteceu posteriormente? Eita Jesus! Mas o texto diz que ele, estendendo a mão, levanta-te e anda. Tem pessoas que estão esperando você apertar a mão. Tem pessoas que estão esperando vir para cá, para a igreja, para adorar com você, e está esperando só um aperto de mão. Não é só eu orar, não é só eu profetizar, não é só eu chamar, não. É eu estender a minha mão e chamar ele. É eu estender a minha mão e chamar ela para cá, para adorar, para buscar o Senhor, aleluia, o nosso Deus, nesta noite. Aleluia. Mas às vezes nos falta atitude. Ah, mas fulano mora comigo, pregador, e não quer vir. Eu sozinho, dentro de uma família que é ímpia, que não conhece Deus. É muito difícil, pastor. É muito difícil, pregador. O capítulo 5 do livro de Lucas vai dizer que quando Jesus chega na beira do mar, ele avista pelo menos 4.000 embarcações. Pelo menos alguns historiadores defendem essa tese. Só que o texto diz o que, pastor? Que Jesus vai escolher um. E quando ele escolhe o barco para pregar, sim ou não? No meio de 4.000 embarcações, ele escolhe. Jesus só precisa de um. Jesus só precisa de um crente dentro da casa. Jesus só precisa de um no trabalho. Jesus só precisa de um salvo. Jesus só precisa de um, porque através de um, Jesus vai salvar a tua casa. Através de um, Jesus vai salvar a tua família. Através de um, Jesus vai salvar os teus. Através de um, Jesus vai restituir. Através de um, Jesus vai restaurar a salvação na tua casa, na tua família, e aonde tu colocar a planta dos teus pés. Aleluia. Jesus só precisa de um para fazer milagre na tua casa. Se eu passar daqui, é o irmão Naldo que vai pregar. E aqui eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.